Vou começar nessa noite fazendo uma rápida pesquisa. Quantos aqui já conseguem se rotular, assim como eu? A gente usa a seguinte expressão: eu sou uma pessoa que não tem muita facilidade de me localizar em alguns lugares, me perco com facilidade. Quantos junto comigo, levanta a mão, você também é assim, alguém que tem dificuldade? Obrigado. Eu percebi que algumas das pessoas estão olhando para o lado enquanto levantam a mão. E é isso mesmo, é natural que isso aconteça, porque parece que Deus ele nos junta, pessoas que são achadas com perdidos, né? Assim, pessoas que se perdem com facilidade precisam muito de ter alguém do lado que não se perde com facilidade. Ele fez isso comigo, graças a Deus. Lá em casa a minha esposa tem uma facilidade imensa de enxergar, localizar as coisas, sabe? E graças a Deus ela é muito paciente comigo. Quase sempre, né? Quando a gente está no carro e ela está do lado, eu simplesmente ignoro todas as ruas, eu sei que ela vai guardar tudo e vai ficar tudo bem. E a gente vive hoje no tempo do GPS, o que facilitou muito a nossa vida, né? Das pessoas que se perdem com facilidade. Mas havia um tempo onde não tinha o GPS, e todos nós temos uma história para contar de quando a gente se perdeu. Quantos aqui tem uma história para contar de você se perdeu em algum momento? Levanta a sua mão, beleza. Se perdeu assim, geograficamente falando, não estou falando na vida, tá, gente? Depois a gente fala dessa parte. Mas as pessoas que têm facilidades, agora elas sabem, daqui elas sabem onde está a Avenida Brasil, daqui elas sabem onde é que é tudo, né? Onde a praia fica para lá. Eu não consigo, tem pessoas que são boas nisso. Elas não têm muito paciência com a gente em geral. Eu queria falar em nome do pessoal que se perde, que a gente não se perde de propósito, gente. De verdade. Esse é um princípio que a gente precisa lembrar. Em segundo lugar, quando você se perde, você está no carro dirigindo, você não percebe que você está se perdendo. Você só percebe que você se perdeu. Não existe esse momento onde você fala: opa, eu me perdi, eu vou voltar 100 metros, eu estou tudo certo agora. Não, e principalmente homens, né? Você pode estar perdido, mas você dirige com uma convicção imensa. Como quem está contigo acredita que você sabe muito bem o que você está fazendo, mas você está indo cada vez pior, né? E a gente não sabe quando foi que aconteceu. Em algum momento, alguma rua passou, alguma estrada, alguma bifurcação, e eu não entrei onde eu tinha que entrar. Eu não segui onde eu tinha que seguir e eu me perdi. E por último, em terceiro lugar, o que acontece é um princípio que eu quero hoje tratar com você, que a gente colocou aqui no telão, que nós vamos chamar da lei do caminho. E ela é muito simples de você entender e é muito óbvia. É que todo o caminho que você está, não importa qual seja o caminho que você está, ele vai chegar em algum destino. Aquele destino só existe, talvez, né, aquele caminho para se chegar até lá, mas o que determina chegar lá é o caminho que você está. E o que eu estou falando, né, não tem nada de tão profundo assim, é extremamente óbvio, você sabe, muito fácil. Só que nós sabemos disso muito, muito bem quando a gente está dirigindo, quando a gente está caminhando, quando a gente está correndo, quando a gente está fazendo qualquer outra coisa. Eu quero chegar daqui até lá, eu sei que esse caminho vai me levar, mas em áreas muito importantes da nossa vida, existe uma desconexão, existe um disparate, um contrassenso entre o lugar que nós queremos chegar e o caminho que nós tomamos. Porque nos ensinaram, em algum momento, que no final tudo vai dar certo. E é uma frase que a gente gosta de falar, inclusive na igreja a gente fala muito ela, mas dependendo do caminho que você está, não dá para você realmente acreditar nisso, que no final tudo vai dar certo. A não ser que, né, você chega no final, deu errado, você volta e arruma um outro final depois. Mas não necessariamente, né, tudo vai funcionar se você acreditar, tudo vai funcionar se você pensar positivamente. Não. É muito importante prestar atenção qual é o caminho que você está seguindo.
Então, falando sobre a lei do caminho, o que eu queria que hoje você guardasse no seu coração é um princípio muito simples. É que a lei do caminho estabelece dessa maneira simples: o caminho determina o seu destino. O caminho que você fizer vai determinar o seu destino. Pastor, isso é muito óbvio. Mas eu quero aumentar um pouco mais isso e falar para você: não é a sua intenção, mas sim o caminho que você escolheu. O caminho que você está andando é que vai determinar. E, mais uma vez, a razão da gente falar isso é porque eu e você já vimos isso, já experimentamos isso. Ficamos preocupados com algumas pessoas que estão seguindo um caminho. E você sabe mais ou menos onde vai dar aquele caminho. A intenção dela é ótima, mas ela continua no caminho errado. Muitas vezes isso acontece comigo, com você. Mas a gente pensa: não, mas eu tenho uma intenção e eu vou conseguir. Não importa muito a sua intenção se você vai pegar o caminho errado. Em outras palavras, você pode pegar a sua sunga, seu short, biquíni, maiô, toalha, protetor solar, barraca, cadeira e tudo mais, botar no carro. Se você pegar a Rio Teresópolis, você não vai chegar na praia. Não importa o quanto você queria ir à praia. Eu quero muito. Não importa o quanto você planejou ir. Não importa quantas pessoas você dividiu e compartilhou a sua intenção. Olha, hoje eu vou à praia. Não importa. Se você pegar a estrada errada, você não vai chegar lá. Não importa o quanto que você orou antes de sair de casa. Porque a gente faz isso, né? Quando a gente vai sair, vai pegar a serra, ou vamos orar. Aí você para o carro, vamos orar: Senhor, ajuda-nos nesse caminho. Nós estamos indo para a praia, está tudo aqui. E você pega Rio Petrópolis, Rio Teresa, não vai chegar. Não vai conseguir, não importa qual é a sua religião, não importa no que você acredita. Se você pegar a estrada para a serra, você não vai chegar na praia, apesar da sua intenção. E mais uma vez, todos nós sabemos disso, e sabemos bem, mas nós sabemos muito bem disso no que diz respeito a dirigir, ou caminhar, ou correr, mas há muitas áreas da nossa vida, nós agimos como se não acreditássemos nisso. Nós acreditamos que a nossa intenção vai nos fazer chegar lá. Eu quero tanto, eu planejei tanto e eu vou chegar. Nós somos levados a acreditar nisso. E antes de você sair daqui, eu vou te mostrar como que isso acontece. Mas guarda esse princípio. O princípio do caminho é que não é a sua intenção, não são os seus sonhos, seus desejos, seus planejamentos, mas sim o caminho, ou seja, as decisões que você toma na sua vida é que vão determinar o seu destino. A lei do caminho, ela se aplica muito mais do que apenas a nossa vida geográfica. Ela se aplica às suas finanças. Você está agora num caminho nas suas finanças, o seu casamento, o seu namoro, as áreas mais importantes da nossa vida, os nossos relacionamentos, a nossa vida profissional, a nossa saúde. Nesse instante você está num caminho, em cada uma dessas áreas e algumas outras. Você está numa direção, você está tomando decisões que vão te levar a algum destino. E mais uma vez, é esse caminho e não as suas intenções, não a sua esperança, não a sua oração. Porque a gente pensa: não, se orar, resolve. Não, tem oração que você vai fazer que vai ser contrário àquilo que Deus estabeleceu. Ele estabeleceu essa lei muito antes de eu poder pegar o microfone e falar com você, e você vai perceber isso na sua palavra. Existem caminhos estabelecidos com finais pré-determinados. Se você entrar naquela estrada, se você entrar naquele caminho, você vai chegar lá. Mas se você entrar no caminho errado, você vai chegar em outro lugar. Você pode orar à vontade, não vai chegar onde você gostaria de chegar. Quem está ligado aí, diga amém. É o caminho, então, que determina o nosso destino. Todos nós, ninguém escapa, somos vítimas ou participantes da lei do caminho. E é o que a gente vai tratar nas próximas semanas. Nós vamos usar várias ilustrações, a gente vai ler um pouquinho a Bíblia e vai descobrir isso. Mas a preocupação que há em nós é que existe um contrassenso entre o caminho que as pessoas tomam e o lugar que elas querem chegar. Eu não sei quantas vezes eu já ouvi pessoas falando comigo, e você também. Eu lembro que
Hoje eu não consigo mais atender como antes eu conseguia. Eu gostava de poder atender um pouco mais as pessoas de uma maneira mais... Hoje o tempo ficou um pouco mais complicado. Mas por anos e anos e anos, à medida que eu atendia, eu verificava algumas coisas se repetindo sempre. Homens e mulheres com a família destruída de alguma maneira, sofrendo no casamento, diziam para mim: pastor, não era nada disso que eu tinha planejado. Eu sempre sonhei em ter uma família, eu sempre sonhei em ter uma família estruturada, abençoada. Mas enquanto essas pessoas me contavam e contam para você, você conhece pessoas assim, elas contam com o coração partido, por que isso foi acontecer comigo, por que eu cheguei aqui onde eu cheguei. E no meio da conversa você fala assim: mas você não percebeu? O que você esperava? Com as decisões que você foi tomando, onde você achava que ia chegar? Na maioria das vezes isso acontece comigo, com você. Nós estamos frustrados, chateados com Deus, porque alguma coisa muito horrível aconteceu, mas a gente nunca para, às vezes, para examinar. Tem que passar algum tempo para a gente olhar e ver: mas foi o caminho que eu fiz, foi o que eu escolhi. Existem histórias que nós ouvimos e nos faz pensar: mas o que você esperava? Existe um contraste grande e real entre os meus anseios, os meus sonhos e o lugar que eu cheguei. Mas eu cheguei até ali por causa do caminho que eu escolhi. Eu cheguei até aquele lugar por causa das decisões que eu mesmo tomei. E agora, mais uma vez, eu estou ali arrasado, destruído, estou chateado com Deus, e eu não entendo por que isso aconteceu, por que eu não estou onde eu queria estar, porque peguei o caminho errado. Porque existe esse pensamento distorcido de que se eu apenas tiver uma intenção, eu vou chegar lá. Não, não é a sua intenção, mas é o caminho que você escolheu. A lei do caminho sempre vai prevalecer. Não importa, mas o meu plano é esse, eu creio e eu vou fazer isso, eu vou orar a respeito, eu vou... Mas as decisões que você vai tomar no meio do caminho é que vão mostrar se você vai dar passos nessa direção ou não. Eu vou repetir isso algumas vezes, porque é o que eu quero que você leve para casa. É o caminho, ou seja, as decisões que você toma que vão determinar, que vão levar você até o seu destino. Para a gente ilustrar isso de uma maneira que a Bíblia coloca muito interessante, eu vou ler com você uma passagem, está lá em Provérbios, no capítulo 7, você pode ler na sua Bíblia. Se você não trouxe, eu vou colocar no telão também para você ler. E nessa passagem, existe exatamente o que a gente está falando aqui, um caminho pré-determinado, que a gente já sabe qual vai ser o destino, a gente já sabe aonde que vai chegar. Mas é interessante a maneira como ela é mostrada. Provérbios capítulo 7, você sabe quem escreveu Provérbios? Na sua grande parte, eu acho que quase tudo, foi o rei Salomão. Salomão é famoso por ser o cara mais sábio, mais inteligente que já existiu. O que ele escreve é extremamente relevante, porque ele tem esse dom de Deus, de ter aprendido muita coisa, de ter recebido muita informação, de ter experimentado, ter muita experiência, e ele fala coisas muito sérias. E Salomão está num momento interessante, onde ele observa, do lugar mais alto, um jovem passando, e ele, o escritor, Salomão, acredita que ele sabe o que vai acontecer. Ele começa a pensar: eu já sei onde é que isso vai dar. Você já teve essa impressão? Isso acontece comigo, com você às vezes. Acontece, às vezes você já viu, quando você está num cruzamento, olhando assim, você vê que um carro não está vendo o outro. E você quase que, naqueles segundos, se torna um pouquinho Deus, assim, né? Você, só em alguns segundos, né? Você consegue prever o que vai acontecer. Aquele cara não está vendo, você vai ter... Pum, bateu. Ou filhos pequenos, né? A gente às vezes vê... Está indo, já foi, bateu. A gente previu de alguma maneira, a gente vê mais ou menos o que está acontecendo nesse texto. Um caminho foi estabelecido, alguém está caminhando e o rei Salomão da sua janela observa e fala:
eu já sei aonde isso vai dar, eu já sei qual vai ser o final dessa história. A partir do versículo 6, se você acompanhar, diz assim: da janela da minha casa eu olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Salomão fala isso, obviamente, não é de maneira querendo falar mal dos jovens. Ele simplesmente, jovens, como ele colocou, são por natureza inexperientes, porque não tem idade, não tem tempo para ter experiência. Experiência vem à medida que o tempo passa. Quanto mais jovem, menos inexperiente. E inexperientes, naturalmente, são sem juízo. Nós usamos essa expressão, às vezes, muito difamatória, né? Para falar, sem juízo. Mas sem juízo é sem a capacidade de discernir. E se você não tem experiência, se o tempo não te ensinou alguma coisa, você vai cair nessa classificação. Você é inexperiente e você é sem juízo. Então Salomão observa e fala: olha, eu estou vendo o que vai acontecer. Você não tem experiência, você não tem juízo. Eu tenho experiência, eu tenho juízo, eu posso te ajudar. Mas ele apenas observa o que está acontecendo com esse jovem. E ele começa a contar a história do jovem. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher. Até agora você acha que já sabe o que vai acontecer, né? Não precisa muito mais do que isso na história. Andando em direção à casa dela. Talvez você já tenha lido essa passagem antes. Salomão observa: esse jovem está indo na direção da casa daquela mulher. Era crepúsculo. O entardecer do dia, chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. Que é código, né, para vai dar ruim. Né? Está ficando escuro e esse jovem está tomando uma decisão. Ele está caminhando na direção da casa daquela mulher, indo para a casa dela. Queridos, Salomão observa do seu ponto de vista aquele jovem. E esse jovem, ele realmente acredita que ele está fazendo uma coisa sensacional e fantástica. E à medida que a história desenrola, você vai percebendo. É como se ele saísse da sua casa, andasse na rua e tivesse uma trilha sonora tocando. Não, uma trilha sonora que dissesse que ele é o máximo, que ele é fantástico, que ele é tudo de bom. E ele vai caminhando. E Salomão observa dali. E na cabeça de Salomão é uma outra trilha sonora que tem tocando. É aquela do filme Tubarão. Uma presa se aproximando de sua destruição. Mesmo acontecimento, mas duas visões, duas maneiras de olhar completamente diferentes. E aí aparece a mulher. A mulher veio então ao seu encontro. Ele estava indo para a casa dela, mas ela veio na frente e se encontrou com ele na rua. E aí diz assim: vestida como prostituta. Embora ela não fosse, ela estava vestida de maneira sensual, cheia de astúcia no coração. E continua dizendo: ela é espalhafatosa e provocadora, seus pés nunca param em casa. Salomão está dando uma descrição que parece que não é tão diferente do que a gente vê. Você vai ver à medida que a gente caminha. E ele classifica o que vai acontecer. Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica espreita. E aqui a coisa começa a acontecer. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente. E o que vem agora em seguida não faz muito sentido para a gente, né? Tenho em casa carne dos sacrifícios de comunhão. O que é isso? Significa o seguinte: olha, quem tem isso em casa tem dinheiro. Eu não estou atrás do seu dinheiro, eu não sou prostituta, eu não estou querendo o que você tem para me dar. Eu tenho dinheiro. E ela continua dizendo que hoje eu fiz para cumprir os meus votos. Também não significa muito para a gente, mas o que ela está querendo dizer? Olha, hoje eu já fui ao templo. Eu fui até lá e fiz o meu sacrifício para ser completamente limpa dos meus pecados. E todos nós já experimentamos isso em algum momento da nossa vida. Você pode ser protestante ou católico, todos nós temos um sistema que alguém nos ensinou em relação a isso.
que ela está dizendo olha, eu fui até o templo, eu fiz o sacrifício, o sacerdote me absolveu dos meus pecados, e eu cheguei lá com o meu balde cheio de pecados, despejei tudo lá e voltei com ele limpinho. Eu estou com o balde vazio, prontinho para encher ele de novo com você. É mais ou menos o que a gente faz, se você é católico, né? O católico é muito já clássico nessa questão da confissão ao padre. Se há um pecado, ele vai até o padre, ele vai no confessionário, ele confessa o seu pecado, o padre lhe dá uma receita, como é que é o nome? Penitência, para que ele... gente, deixa ser receita hoje, tá? Penitência, para que reze lá algumas rezas, e ele está absolvido, prontinho. O balde de pecados foi liberado, está novinho para poder pecar outra vez. Nós, protestantes, é a mesma coisa, a gente só pula a parte do padre, né? E da confissão, a gente faz uma oração mágica que a gente aprendeu em 1 João, capítulo 1, versículo 9, e a gente só chega até Deus e fala, Deus, eu estou arrependido, me perdoa, e Ele me perdoa, e pronto, eu estou prontinho para pecar outra vez. Que se nós entendemos dessa maneira, se essa é a nossa mentalidade, que por causa do amor e da graça de Deus nós podemos pecar à vontade, a nossa vida é uma vida muito vazia, a gente não chega onde deveria chegar. É mais ou menos o que está acontecendo com essa mulher quando ela diz isso, olha, eu estou absolvida, eu estou pronta para começar tudo de novo, para fazer o que você quiser fazer. E ela continua, por isso, e esse versículo eu coloquei essas expressões que são pronomes, chamando a sua atenção, porque são importantes. Ela fala para ele, por isso eu saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. No nosso carioquês, essas três expressões, pronomes, a gente pode substituir por você. É isso que ela está dizendo. Eu saí para encontrar você. Eu vim procurar você. E eu encontrei você. E esse cara está pensando, leque, ela saiu para me procurar. Eu saí de casa para ver se eu via ela veio na minha direção, e ela me procurou. Se a trilha sonora está tocando nele, nesse momento o volume aumenta, né? Porque ele é o máximo. Eu sou como um jogador de futebol famoso, que as mulheres estão fazendo fila, né? Eu sou um cara que é isso, aquilo, outro. E essa mulher, que é um mulherão, que é muito bonita, veio me procurar. Você lembra que alguns versículos atrás diz assim, que ela chega cheia de astúcia. E você vai ver que no final, o que está acontecendo é que esse jovem não faz a menor ideia de quem é essa mulher. E ela continua o seu discurso, estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito, perfumei a minha cama com mirra e aloés e canela. Ela está já mostrando para ele o cenário que ele vai encontrar quando chegar na casa dela, e ela continua falando, venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer e gozemos as delícias do amor. E você está pensando, pastor, isso está na Bíblia? Tá. Exatamente desse jeito. Tinha que estar. Porque é um alerta para mim e para você. E ela continua falando, pois o meu marido não está em casa. Imaginei. Né? Partiu para uma longa viagem, levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Ela está dizendo, você pode vir e não precisa sair rápido, não. Pode dormir, pode tomar café, a gente bate um papo junto de manhã, joga cartas, sei lá. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Queridos, isso é tão sério. E Salomão, ele está falando para aqueles que querem ouvi-lo, tratando de filhos. Daqui a pouco você vai ver ele falar, filho meu, eu observei algo, eu estou vendo algo acontecer, um jovem sem juízo, indo naquela direção, essa mulher faz isso, aquilo outro. Presta atenção. Ela seduz com palavras, ela persuade e atrai com o dulçor dos seus lábios.
E imediatamente ele a seguiu. Ainda pensando, eu não sabia que eu era tão bom assim. O que está acontecendo é sensacional, isso é o meu sonho. Eu estou indo, eu não sabia que isso ia acontecer. Eu estava preparado para um monte de coisa, mas essa mulher me encontrou e agora ela me falou como é que está lá na casa dela e como é que vai ser. E ela está interessada e vamos embora. E ele a seguiu. Enquanto o rei observa dali, o que está acontecendo com esse jovem é que ele não consegue sair daquele momento e pensar mais adiante. Ele só consegue viver aquele momento. Enquanto o rei está observando o depois. Tanto é que o final do versículo diz, imediatamente ele a seguiu, como o boi é levado ao matadouro, ou como o cervo vai cair no laço. Como o boi é levado ao matadouro, nessa hora o rapaz, pode parar, não. Eu não sou um boi sendo levado a matadouro. Eu sou um popstar chegando na danceteria, na Playhouse. Todo mundo está olhando para mim. Eu sou o máximo. Não. Você é um boi sendo levado a matadouro. Não, rei, você está querendo estragar o meu prazer. Cair no laço, até que um cervo caiu no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como pássaro, se não for suficiente essas duas ilustrações, pássaro que salta para dentro do alçapão. Eu corri atrás daquela armadilha, eu entrei nela, sem saber que isso lhe custará a vida. Nós, quando observamos da janela junto com Salomão, a gente pensa, é isso mesmo, dá para prever o que vai acontecer. Já dá para saber o que vai acontecer. E veja o que continua falando, versículo 24. Salomão para tudo e fala, filho meu, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Se Salomão tivesse aqui, ele ia falar, gente, homens, preste atenção, porque talvez alguns estejam pensando, poxa, que pena que não sou eu, né? Isso é um sonho. E algumas mulheres estão pensando, ela é nojenta, não sei o quê, né? Não, Salomão ia para tudo. Não, gente, preste atenção, existe uma lição muito importante aqui. Preste atenção no que eu vou contar para você, das minhas palavras. Ele continua falando, não deixe, filho meu, que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Veredas e caminhos são palavras parecidas, são estradas. E talvez esse rapaz pense, mas não tem estrada nenhuma, não tem caminho nenhum, é só um encontro, é só uma noite, é só um tempo juntos. Não, é um caminho, é uma estrada, não é só um evento, não é só um episódio, é um caminho. Sabedoria está dizendo isso. E aí continua, versículo 26, muitos foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão. Você está achando que você é alguma coisa? Desculpa, mas muitos vieram antes de você. Muitos sentiram a mesma coisa que você está sentindo, se achando o máximo, e na verdade foram enganados. Os que ela matou são uma grande multidão. E para terminar, o último versículo dessa passagem diz assim, a casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Uau! E o jovem está ouvindo, talvez, o rei falando isso, pensando assim, você parece meu pai falando, você parece a minha mãe falando. Não é nada disso, não vai acontecer nada, eu tenho controle sobre a minha vida, eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que eu estou fazendo. Você está estragando o meu prazer, é só uma noite, é só um encontro. Não, é um caminho, e esse caminho vai te levar a um destino, vai te levar a algum lugar, não existe como você não chegar nesse lugar, e nós sabemos muito bem disso quando se trata de outras pessoas. Quando nós estamos na posição, lá na varanda, olhando o que está acontecendo, mas por alguma razão,
nós achamos que com a gente vai ser diferente. Nós achamos que nós podemos tomar certas decisões, que muita gente tomou e se deu mal, mas com a gente vai ser diferente. Com a gente vai ser um final que não vai ser igual das outras pessoas. O que eu queria deixar com você essa semana é que nós não podemos mais continuar vivendo nesse contrassenso. Onde eu quero chegar e o caminho que eu estou tomando. Nós não podemos mais achar que a vida ela é desconectada. Que decisões não vão gerar consequências. Não, elas vão. O problema é que a nossa cultura, a nossa sociedade, ligue a sua televisão hoje e você vai ver isso. Elas vão estar pregando para você, ensinando para você, a mim também, que não tem problema nenhum tomar certas decisões, que no final das contas tudo dá certo. É uma mentira. A mentira é essa daqui, contanto que as suas intenções sejam boas, que você pense positivo, e que você deseje chegar lá, e que você acredite, então você consegue, não importa o caminho que você escolheu. Mentira. O mais importante é o caminho que você escolheu. O que tem que vir antes de qualquer uma outra dessas coisas, os seus sonhos, as suas vontades, os seus desejos, você acreditar, você orar, é decidir por um caminho certo. Porque no final das contas o caminho escolhido sempre vai prevalecer sobre qualquer intenção. As decisões que você tomou, a maneira como você o fez é que vai determinar. Eu preparei uma pequena lista para ilustrar esse contrassenso. Que é um exemplo do que eu e você de vez em quando vemos. E é muito interessante. E talvez alguma delas traga para você alguma identificação. A lista começa assim. Eu quero constituir uma família com um homem cristão, que leve a sério as coisas de Deus. Então eu vou sair e namorar com qualquer um que me convidar. Você percebe o contrassenso? Se ele for bonitinho, já está bom. Se tiver um bom papo, melhor ainda. Quando a gente chega numa certa idade, a gente fica frustrado em perceber como muitas mulheres, e às vezes homens também, não percebem o imenso valor que Deus colocou nelas. Qual a intenção? A minha intenção é ótima. Eu quero me casar, legal. Eu quero me casar com um homem de Deus. Eu quero me casar com uma pessoa que vai valorizar a família, mas principalmente vai ser alguém ligado em Deus. Então o que eu vou fazer? Vou namorar qualquer um. Sério. Sim, eu tenho essa ideia, essa visão de como é que eu quero que o meu relacionamento conjugal seja, como é que a minha família seja, qual é o caminho que você escolheu? Eu vou namorar o que vier na frente. Se for bonitinho, tá bom. E eu acho que de alguma maneira, se eu persistir, esse meu caminho vai me levar aonde eu quero chegar, aonde eu planejei. Não, não vai. E muita gente aqui vai fazer coro comigo, porque já viu que não vai. O caminho que você escolheu sempre vai prevalecer sobre a sua intenção. Quem está dormindo, diga amém. Ok. Eu quero ter uma família unida. Se liga agora. Eu quero ter uma família unida que valorize estar junto. Então eu vou trabalhar o tempo todo. É um contrassenso. Porque se você vai trabalhar o tempo todo, você está priorizando o seu trabalho, você vai ser um workaholic, como alguns vão chamar, né? Vive para trabalhar. Não, o meu sonho é ter uma família que gasta tempo junto. Mas o caminho que eu escolhi é gastar tempo no trabalho e não na família. Não, pastor, mas existe aí uma estratégia de juntar dinheiro para fazer isso acontecer mais tarde. Mais tarde você nem vai ter mais família. Porque não deu tempo que tinha que dar quando eles mais precisavam. Ouça, queridos, o caminho sempre prevalece sobre o seu sonho. É o caminho que determina o destino. Não é a intenção, não é o sonho, não é o desejo, não é a vontade, mas é o caminho, as decisões que vão fazer você chegar onde você quer. Eu quero muito que os meus filhos me respeitem. Não está ainda isso aqui, Marcelo. Vê aí o que houve.
Eu quero que meus filhos me respeitem. Quando meus filhos estiverem mais velhos, eu quero que eles venham até mim para pedir conselho. Eu quero que eles tenham filhos depois, os meus netos vejam a minha vida como um pilar, como alguém de seriedade, como alguém de confiança, como alguém de sabedoria, a quem eles podem vir pedir conselho. Eu quero ter o respeito, a admiração dos meus filhos, dos meus netos, então eu vou trair a mãe deles. O sonho, o desejo, a vontade é um. O caminho não faz sentido. Você vai fazer isso. Isso não vai trazer respeito dos seus filhos, pelo contrário. Ah, mas foi o caminho que eu escolhi. E eu não entendo, André. Os meus filhos não me ligam, os meus filhos não querem nada comigo, não se preocupam, não me procuram, não demonstram nenhum respeito, nem admiração. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que eu sei, e eu não sei muita coisa, mas talvez seja porque você escolheu um caminho cujo destino é o desrespeito dos seus filhos, é o fim desse caminho. E homens, sempre esse é o destino. Esse caminho sempre leva a esse fim. Se você acha que você vai ser uma exceção, não vai. É um caminho, e é com destino fácil de prever, é uma estrada. E olha, a nossa tentação é achando, comigo vai ser diferente, porque eu tenho mais dinheiro, ou porque eu sou mais esperto. Não importa qual rico você seja, não importa quão inteligente você seja, se você vai subir a serra, você não vai dar na praia. Se você seguir esse caminho, também não vai chegar ao lugar de conquistar o respeito da sua família. Eu quero crescer, envelhecer bem, investir tempo com os meus netos, então eu não vou ligar para a minha saúde. Eu vou negligenciar a necessidade que eu tenho de cuidar da minha saúde. Eu pulei não. Não, é isso mesmo. Eu quero conhecer a Deus, eu quero aprender mais da sua palavra. Esse é o meu alvo, porque eu conheço gente que tem intimidade com Deus, que anda perto de Deus, que conhece a Deus, que vive uma vida onde, quando a preocupação vem, quando os problemas vêm, essa pessoa não é abalada, porque ela está firmada ali na palavra. Então, todo dia eu vou passar horas lendo jornal, vendo TV e acessando a internet. Vai ser onde eu mais vou gastar o meu tempo. Teve um que eu não botei. Eu quero muito ser magro. Eu quero perder peso. Então, sim, eu vou repetir a sobremesa. Onde eu quero chegar é muito diferente do caminho que eu estou tomando. Olha isso que interessante. Quando eu me casar, eu quero ter uma vida sexual fantástica. Eu quero que essa parte do meu casamento seja muito saudável, seja muito legal, seja muito boa. Eu quero ter prazer com a minha esposa, com o meu marido. Eu quero ter uma vida sensacional no aspecto sexual. Então, eu vou ensaiar com todo mundo que eu namorar. Você está rindo, mas é tão triste isso. Aliás, corta o meu coração. A gente vive num tempo hoje onde nós aprendemos isso. Existem pessoas que vão pegar microfone parecido com esse e vão falar que a melhor maneira, não dentro da igreja, obviamente, mas a melhor maneira de você garantir uma vida sexual no casamento que seja muito legal, muito saudável, de muito sucesso, é ir com cada pessoa que você namorar, você ter relações. E, queridos, embora exista esse discurso, esse pensamento, faça uma pequena entrevista com quem já é casado. Dificilmente você vai encontrar qualquer pessoa que vai concordar que isso seja real. Se a gente fizer uma pesquisa, ninguém, depois que você se casou, você não quer isso de jeito nenhum. Você não quer que a sua esposa tenha tido vários relacionamentos até chegar até você. Você não quer que seu marido tenha tido várias experiências até chegar a você. Você discorda completamente disso. Basta você perguntar, mas antes de casar isso nos é ensinado. E a nossa intenção é ótima. O nosso sonho é fantástico. Mas qual o caminho que eu estou andando?
Esse eu gostei também. Eu quero ter um ótimo relacionamento com meu marido. Vamos casar e vamos ter um relacionamento muito saudável. Ele vai ser muito importante para mim, então eu vou priorizar os meus filhos acima dele. Isso acontece o tempo todo. Mulheres que nitidamente querem investir no seu casamento. Acreditam que isso é muito importante. Oram, jejuam, estudam, leem livros, fazem curso, mas durante todo esse processo estão priorizando seus filhos ao invés de seus maridos. Eu já vi mulheres falando isso: eu amo muito mais os meus filhos do que o meu marido, e revelam isso no seu dia a dia. Isso é um caminho, e leva a um lugar específico. Você pode orar, você pode jejuar, chorar, babar, ler a Bíblia e a igreja, mas enquanto você estiver no mesmo caminho, o seu destino está determinado. Seu caminho determina o seu destino. Só mais um. Eu quero ter uma tranquilidade financeira. Então eu vou contrair um monte de dívidas, comprando tudo que eu quiser comprar e viver praticamente sem nenhuma margem. Nós estabelecemos o nosso estilo de vida sempre um palmo acima do que a gente tem, do que a gente recebe. E nós não entendemos por quê. A minha intenção era tão boa, mas o caminho não vai te levar até lá. Eu queria, antes de você ir para casa, deixar uma pergunta com você. Quando você pensa nos seus caminhos, hoje, se você está namorando, você está num caminho. Se você está casado, o seu relacionamento, do seu casamento, está se movimentando para algum lugar. Não tenha dúvida quanto a isso. Na sua vida profissional, no seu caminho moral, no seu lazer, na sua educação. Eu pergunto para você, porque não é à toa que Deus trouxe você aqui. Mas você precisa ouvir qual o caminho no qual você está vai te levar aonde você quer chegar. Eu acho que, possivelmente, se você está num caminho que você não deveria estar, alguém já deve ter te alertado. É ou não é? Alguém já deve ter chegado até você e falado alguma coisa. Em alguns casos, nós somos alertados. Por que nós tomamos certos caminhos? Aquela lista que eu mostrei para você, por que ela acontece o tempo todo? Por que nós nos tornamos tão cegos? Você conhece alguém que está cego? Não faz ideia que está dirigindo em alta velocidade contra uma parede. E você fala, e você chama a atenção, mas a pessoa não percebe. Eu lembro de Sansão. Sansão fica cego literalmente depois, mas ele já está cego antes, porque ele está tão apaixonado por Dalila, que ele não percebe que está sendo enganado o tempo todo. Ouça, a razão por que nós nos perdemos no caminho errado e continuamos ali naquele caminho errado é porque existe alguma coisa ou alguém, uma das duas coisas, ou alguém ou alguma coisa nesse caminho que mexe de maneira tão forte com o nosso emocional, e sempre é emocional, nunca isso é racional, é emocional mesmo, que nós ficamos concentrados somente no agora e nos esquecemos do depois. Porque o apelo emocional é tão forte que eu só consigo pensar nesse momento e eu me esqueço completamente que esse momento gera uma consequência. Em alguns casos é um dinheiro a mais. É apenas um cifrão. Será que eu preciso fechar esse negócio? Será que isso vai levar você aonde você quer chegar? André, eu não tenho nem tempo para ver, eu não tenho nem tempo para saber, eu tenho que resolver isso. E depois que resolveu, você está num caminho, e muitas vezes não era o caminho que você deveria estar. Mas há um apelo emocional tão forte. Na história desse rapaz que nós lemos, Salomão está olhando ele, existe algo acontecendo dentro dele tão forte, que é como se o seu coração tivesse sido fisgado por um anzol. Você lembra que é mais ou menos isso que Salomão fala no versículo 25? Ele fala, não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. O motivo por que nós ficamos tão apaixonados pelo caminho errado é porque algo ou alguém está nesse caminho que apela tão fortemente para o nosso emocional, que
E nós só conseguimos ficar focados no agora e nos esquecemos do depois. Ficamos tão concentrados no que está no caminho que nem percebemos que estamos num caminho. E nem lembramos que há um destino. E se alguém chegar e falar com você, se alguém bater nas suas costas e falar assim, olha, eu sei que não é da minha conta, mas você percebe aonde você vai chegar, aonde que isso aí vai dar, o caminho que você está, aonde vai te levar, e você pensa, não está levando a lugar nenhum, eu não estou indo para lugar nenhum, é só uma coisinha aqui, é só um encontro, é só uma noite, é só uma diversão, é só um fato isolado. Não. Não é apenas o agora, é um caminho e tem um destino. Sabedoria, queridos, que Deus nos traz exatamente essa. Não pense que a sua vida se resume no agora, porque o agora tem consequências, sempre tem. E você não vai conseguir prevalecer a lei do caminho, você não vai conseguir ser mais forte que ela. É por isso que você e eu precisamos ouvir a Deus. Você precisa ouvir a Deus e você também precisa ouvir a sua mãe. Porque imagina se é a sua mãe que está naquela janela. Ela não ia abrir a janela e ficar falando, eu estou vendo o jovem, ela ia jogar a janela em cima de você, né? Ei, você vai fazer isso, você não pode fazer isso, você não deve fazer isso. Mãe, deixa, eu sei. Nossos pais têm experiências que eu e você não temos ainda. É importante ouvir porque a experiência nos ensina tanto. Seus pais, para você que é mais jovem, ou amigos que Deus colocou perto de você, se importam com você. E você precisa dar um passo atrás e perguntar, esse caminho que eu estou realmente vai me levar aonde eu quero chegar? Porque às vezes a gente não sai do caminho, é o que a gente vai falar na semana que vem, e a gente não sabe nem por que não consegue sair. Para muitos de nós, preste atenção, é muito difícil perceber isso sozinho. Você pode estar dizendo, André, você não está falando comigo porque o meu caminho está bem legal. Quando nós não estamos no caminho certo, nem sempre nós percebemos. Mais uma razão porque os pequenos grupos são tão importantes, que a gente convida você sempre a se envolver num PG, num pequeno grupo, porque Deus envia pessoas. Às vezes são os nossos parentes, nossos pais, nosso cônjuge, muitas vezes são amigos que se importam com você de verdade. E deixa eu te falar um negócio, você é muito feliz se tem alguém assim perto de você. Se você tem alguém na sua vida que tem alguma sabedoria para te chamar para uma conversa. E quase sempre vai ser muito difícil. Eu não sei quantas vezes já aconteceu comigo, André, eu queria conversar contigo, mas eu estou tão sem jeito. Porque ninguém quer ser porta-voz disso. Ninguém quer estar nessa posição. Mas se você tem alguém assim, que vai te mandar um e-mail, ou vai te telefonar e ter uma conversa difícil, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, eu tenho observado você. Eu tenho observado o seu comportamento, eu tenho observado as suas decisões. E eu acho que você está seguindo um caminho que vai levar você a um destino extremamente perigoso. A questão é se você vai ouvir ou não. Porque você acha que você não está indo para lugar nenhum. Mas essa pessoa que Deus colocou perto de você pode ser como Salomão, que observa da janela, que observa por cima, que sabe qual é o final. E enquanto você está vendo só o agora, ele está vendo o depois. Ele pode estar sendo dirigido por Deus. Mas se esse momento chegar, quando ele chegar, a pergunta é, você vai parar para escutar? Você vai dar atenção? Ou será que nós vamos nos convencer que nós podemos burlar de alguma maneira essa lei, a lei do caminho? Que nós podemos ir numa determinada direção, de alguma maneira chegar num lugar diferente. Não, eu vou fazer o caminho da serra, mas vai ter praia lá. Não, não vai. Do outro lado da moeda, queridos, esse princípio funciona contra você, mas também funciona a seu favor.
alguns de vocês aqui têm sido fiéis, ano após ano, após ano, após ano, e estão começando agora a experimentar os benefícios e as bênçãos que a fidelidade traz na nossa vida. Você pode ensinar a outros como vale a pena ser fiel. Alguns de vocês aqui decidiram pelo caminho do perdão, foram feridos, foram machucados, foram traídos, foram de alguma maneira, sofreram por alguma razão, mas decidiram: eu não vou trilhar o caminho da amargura, não quero e nem vou. Você escolheu o caminho do perdão e perdoou. E perdoou, e perdoou, vez após vez, após vez. E agora você está chegando no destino. Que acontece quando uma pessoa se deixa fluir na graça e na misericórdia de Deus. Você tem sido responsável financeiramente, você decidiu fazer alguns sacrifícios, você precisou diminuir um pouquinho o seu estilo de vida, mas conseguiu sair daquela dívida, conseguiu deixar algumas coisas que você não queria mais ter na sua vida para trás, e tem sido abençoado. E não é fácil permanecer no mesmo emprego, mas Deus está te abençoando ali, porque você está sendo fiel. Você se mantém no caminho pela fidelidade, você está começando a descobrir as recompensas da sua decisão, porque Deus não te abençoou da noite para o dia, não é assim que acontecem as coisas, mas você escolheu um caminho que Ele predeterminou o destino. Quantos podem dar glória a Deus? Porque é uma lei, queridos. O caminho determina o destino, não são as suas intenções. Então, quando você pensa nos seus caminhos, o caminho no qual você está agora vai te levar aonde você quer chegar? Alguém tem alertado você? Você tem se achado esperto demais? Alguma coisa lhe diz que, embora você esteja subindo a Rio Teresópolis, você vai parar lá na Barra de uma maneira mágica? Desculpe, mas não vai. Que tal apenas obedecer a Deus? Que tal apenas seguir pelo caminho que Ele já predeterminou? Qual é o seu caminho hoje? Qual é o seu caminho moral hoje? Qual é o seu caminho no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde? Para onde você está seguindo? É lá que você quer chegar? Está indo para alguma direção? É lá que você quer chegar? Eu quero te convidar nessa noite a continuar firme nessa disposição, porque no final das contas não é a sua intenção, mas é a direção que determina o seu destino. Amém, queridos? Obrigado por você compartilhar essa palavra. Você recebe ela no seu espírito hoje? Amém? Vamos ficar de pé, vou convidar você.